Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria, minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui neste cenáculo, neste templo, para adorar a Deus no nosso grande culto. Que Deus abençoe a vida de todos os amados irmãos que irão assistir, que irão compartilhar, que irão cultuar a Deus juntamente conosco. Espero que os irmãos tenham tido uma boa semana, uma semana de bênção e uma semana de vitória. Nós iremos fazer uma oração nesse instante para darmos início ao nosso culto dessa tarde, né? Oremos. Querido Deus, amado e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos, queremos agradecer ao Senhor neste momento, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado vitória, e a bênção do Senhor está sobre nossas vidas. Abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe todas as pessoas que irão assistir este culto, que irão participar, que irão cultuar juntamente conosco. Pai Santo e Justo, pedimos a bênção do Senhor e ser conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, quero externar a minha gratidão a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que nós convidamos para estar aqui participando do culto conosco. Quero apresentar o nosso amado irmão, pastor Benjamin Pedro, que é o primeiro secretário do nosso campo e também nosso professor da escola, né? Também estará louvando o nome de Jesus a nossa irmã Diaconisa Rosana, convidada, professora da escola também, né? Foi convidada para estar conosco nesse dia, acompanhada pelo seu muito digno esposo, o irmão cooperador Carlos Humberto. Que Deus abençoe a vida dele também. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jesus Mar, que bondosamente tem nos ajudado, né? Com o seu trabalho, com o seu equipamento, com seus aparelhos. Também que Deus abençoe a vida da irmã Hélida, da sua esposa e também de toda a sua família. Meus amados, eu trago-vos recomendações, saudações também da minha querida esposa, a pastora Luciene. Ela não pôde estar conosco nessa tarde, mas ela envia um forte abraço a todos os nossos amados irmãos. Meus amados, eu acredito que é sabido de todos que esse trabalho é um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, Campo de Uberaba, do qual eu tenho o prazer, o privilégio de ter sido escolhido por Deus para, juntamente com os obreiros, presidir esse vasto campo. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Como de costume, meus amados irmãos, bem no início dessa pandemia, nós fizemos um pedido aos irmãos, um acordo, de que em nossos cultos nós iríamos fazer a leitura do Salmo de número 91 e uma oração em favor da nossa pátria, do nosso estado, da nossa cidade e também da nossa igreja, né, do nosso ministério, bem também como todas as igrejas que, juntando os ministérios, formam a gloriosa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria nesse instante, então, de dar sequência ao culto dessa tarde, ou dessa noite, lendo o Salmo de número 91 e fazendo uma oração para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Deixo aqui também as nossas condolências, os nossos sentimentos, as famílias que infelizmente perderam os seus entes queridos nesse momento, né, dessa crise na saúde, mas que Deus possa confortar os corações, dar força e dar graça para todas as famílias, não só do nosso Brasil, pois hoje
já ultrapassa mais de 14 mil pessoas que, segundo a nossa mídia, né, os nossos meios de comunicação, foram vitimados pelo coronavírus. Que Deus dê força e graça. Agradecemos a Deus também, que tem nos guardado, irmãos, tem guardado a igreja, tem guardado a nossa família, e rogamos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da humanidade neste momento. Sem dúvida nenhuma, é um momento que nós devemos unir as nossas forças para vencermos mais esta batalha. Salmo de número 91. Glória seja dada ao excelso e poderoso nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja Deus por essa palavra. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos mais uma vez neste momento agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus no céu, mas é Deus aqui na terra também. A tua palavra nos assegura que operando o Senhor ninguém impede. Pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso país, sobre o nosso presidente da República, sobre o governador do nosso estado, sobre o nosso estado, sobre o nosso prefeito, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre todos os membros da nossa igreja, sobre todos os teus servos que te servem nos 4 cantos da terra. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor possa banir, que o Senhor possa, ó Pai amado, repreender esse mal, esse vírus que vem dizimando a humanidade. Tem misericórdia também de todas as nações, de todos os países, da humanidade, ó Pai amado. Pedimos o consolo, a misericórdia, a graça do Senhor sobre a vida de todas as famílias que perderam os seus entes queridos, que foram vitimados pelo coronavírus. Senhor Deus, também cobre o nosso lar, a nossa família, a nossa casa com teu poderoso sangue e nos guarda de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do teu Filho amado,
o nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos dar sequência ao nosso culto. Nós vamos ouvir a nossa cantora convidada. Ela vai adorar a Deus com um dos seus belos hinos, a nossa amada irmã, diaconisa Rosana. A oportunidade com a irmã. A paz do Senhor para os irmãos. Como é bom podermos estar aqui para louvar e exaltar o nome santo do Senhor, que nos concedeu essa oportunidade, né? E louvado seja o nome do Senhor pela tecnologia que nos alcançou. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite, nessa tarde. Eu não sei que horas que você vai assistir este culto, mas vamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Momentos de incerteza. E eu vou louvar a Deus aqui com um hino, e que Ele fala muito ao meu coração, que muitas vezes nós somos cortados, e às vezes olham para a gente e falam assim: nossa, mas a raiz já secou, só tem uma terra seca ali. Mas nada que a água não resolva, nada do que colocar aquela raiz na água para ela voltar a brotar e ter novas folhas, nova folhagem. E pela Bíblia, a fonte da água da vida é Jesus. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa presente, Ele vai te visitar. E se você precisa da água dEle, Ele vai te regar nesse momento. E quando olharem para você, vão ver que você ainda tinha raiz. E quando ainda tem raiz, ainda há esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda tem esperança. A alegria vai voltar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta ela venha do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá
Cicaço envelheceu, na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda tem esperança. A alegria ela vai voltar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida levantar. Olha o que Ele fez comigo. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e na minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa para não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda tem esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E Cicaço envelheceu, na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda tem esperança. A alegria vai voltar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. Sabe por quê? É que Jesus está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus meu ministério levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha família restaurar. Amém. Deus continue abençoando a vida da nossa amada irmã Rosana, também do seu esposo, o Betinho, né? Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos. Quero aproveitar o ensejo, irmãos, quero parabenizar o nosso departamento de jovens pelo culto de ontem, um culto maravilhoso. Quero parabenizar também o departamento da escola dominical. Hoje, irmã Rosana, eu tive o privilégio de participar de 2 escolas dominical. Participei da escola assistindo, né, no grupo, né, na aula de vídeo, com a irmã Cleonice, e depois participei da aula gravada ontem pelo irmão cooperador Joel. Realmente muito maravilhoso. Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos, né? Meu reconhecimento do ótimo trabalho que os irmãos vêm desempenhando. Irmãos amados, daqui a pouco nós iremos ouvir novamente a irmã Rosana, mas nós vamos ouvir a mensagem dessa tarde com o pastor Benjamin, o nosso convidado, para trazer a palavra de Deus. E eu quero nesse instante, com muita alegria, passar o microfone e a direção, né, o trabalho para o pastor Benjamin Pedro. Nesse instante, a palavra com o nosso amado irmão. Saúde a igreja aqui presente, com a paz do Senhor. E você que estará nos assistindo, te saúdo também
com a paz do Senhor, né? E aqueles que ainda não são crentes, com uma tarde de domingo bem abençoada para você. Primeiramente, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de utilizar estes recursos e nos aproximarmos dos irmãos desta forma. Meu Deus amado, estamos neste momento na Tua casa, estamos também diante da Tua palavra nessa responsabilidade, e neste momento nós nos colocamos na total dependência do Espírito Santo para tudo aquilo que viermos a falar, Senhor, seja para construção e edificação de vida. Já de antemão te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por essa oportunidade de nós estarmos nessa tarde, né? Para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que já estou com muita saudade dos cultos, né? Já faz aí mais de 40 dias. A gente não imaginava que fosse um dia viesse a acontecer uma situação dessa, mas nós estamos vivendo esta situação. Mas tem uma coisa, irmãos, nós estamos ausentes dos cultos, mas estamos próximos nesse amor que nós temos uns pelos outros, que é esta fraternidade que nos une. Vamos abrir nossas Bíblias no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Será uma palavra bem simples, né? Uma palavra já de conhecimento de muitos, mas para o crente, irmãos, a palavra ela se renova a cada dia, porque essa palavra ela tem vida. Se ela fala com você hoje no versículo, amanhã no mesmo versículo estará trazendo uma mensagem poderosa para você. Diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, né, que estão aqui presentes. Irmãos, nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela é uma carta que nós não temos conhecimento de quem foi o seu escritor. Mas a carta aos Hebreus, ela tinha um objetivo que era o objetivo de se direcionar aos judeus, aos hebreus daquela época, justamente para que eles não viessem a se desfalecerem da fé que anteriormente eles tinham abraçado. E essa foi a origem desta carta. E no versículo 11 que nós lemos, o escritor, ele dá talvez a única definição e conceito de fé que existe na Bíblia Sagrada. E no versículo 2, ele diz que o exercício desta fé pelos antigos, quem são os antigos? Ele descreve nos versículos anteriores, né? Vem para Abraão e vem para Jacó e vem por tantos outros, dizendo que através dela alcançaram testemunho. Ou seja, a fé que eles tiveram fizeram com que eles tiveram uma história diferente. E essa história diferente transformou-se num testemunho, transformou-se numa referência.
Nós sabemos que o que nós somos, o que nós acreditamos através da fé, né? Um dia nós aceitamos a Jesus como Salvador, alguém falou de Jesus para nós, essa palavra tocou o nosso coração, né? Nós não tocamos em Jesus, nós não ouvimos Jesus falar face a face conosco, né? Mas foi desperto em nosso coração, e essa comunicação entre nós e Deus, ela começou pela fé, continua pela fé, é mantida pela fé, e nós vamos chegar até os céus pela fé. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer uma meditação, porque na verdade, irmãos, fé e atitude, elas andam de mão dadas, né? A fé, ela gera atitude, e através da atitude é que vem o testemunho é uma história do que aconteceu, né? E nós vemos nas Escrituras algumas atitudes de fé, e nós vamos meditar 3 atitudes de fé, irmãos. A fé com ousadia, a necessidade de se manter o foco na fé, e a fé que resiste às adversidades, né? E o primeiro trecho nós vamos meditar que é a fé com ousadia. E se eu perguntar para vocês, qual é uma das grandes ousadias da fé na história de um homem do Velho Testamento? Nós, de prontidão, imaginaríamos Davi, né? Então veja bem, irmãos, que a ousadia de Davi, eu digo ousadia porque ele era um garoto, né? Com uma estatura normal. E ali quando Davi ele vai no acampamento, ele vê ali uma afronta de um homem de quase 3 metros de altura. Ele não atentou para a diferença física, porque já seria difícil encarar um homem de 2 metros, para ele que não tinha aquela estatura. Agora imagina alguém de 3 metros, preparado, né? Treinado. Aquele homem era um homem que estava habituado com a guerra, e tanto é que ele causava medo, porque nenhum israelita se habilitou para enfrentar aquele homem. Nenhum israelita foi jejuar, foi buscar a Deus, foi pedir direção de Deus. Não, ele simplesmente olhava aquela situação e se acovardava, porque eles viam que a afronta estava além das suas condições físicas. E quando esse garoto chamado Davi, ele se depara com aquela cena, ele não se preocupou com a sua estatura, mas ele tinha certeza que Deus que ele servia era muitas e muitas e muitas vezes maior do que aquele gigante. Aleluia. E veja bem, irmãos, que Davi então naquela fé com ousadia, e eu falo com ousadia, irmãos, porque se nós olharmos o trecho, nós não vamos ver que Davi foi consultar a Deus. Nós não vemos aqui um trecho Davi jejuar, Davi ir orar, Davi ir consultar um profeta para dizer: eu vou enfrentar o gigante ou eu não vou. Não, irmãos, ele teve ousadia quando ele viu aquela afronta, ele de prontidão ele já diz: opa, aqui não. Se não tem homem em Israel, tem servo de Deus em Israel. Aleluia. E naquele momento, irmãos, no versículo de número 42 do 1 Samuel 17:42, Davi diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus:
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Nos versículos anteriores, Golias, quando presencia aquela cena que vê aquele garoto, irmãos, estava sem nenhuma arma, sem nenhuma espada, estava sem nenhum escudo, estava sem nenhuma lança, que eram os aparatos naturais de um guerrilheiro daquela época, de um soldado daquela época. Ele estava simplesmente com as suas roupas de pastor de ovelha e com a única arma que ele tinha, que era uma funda. E a gente começa até a conjecturar se Golias, num pouquinho de bom senso, ele fosse assim: olha, eu vou desprezar minha espada, vou desprezar aqui a minha lança, vou desprezar aqui o escudo, o capacete, a minha armadura, e vou enfrentar você mano a mano. Talvez ele fosse até um pouco coerente, mas ele vai com toda a sua armadura, com todo o seu preparo. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele quer destruir, ele quer derrotar, aleluia. Mas a palavra de Deus nos afirma que aquele que está conosco, aquele que está com você, é muito maior do que todas as forças e os poderes que estão no mundo. Eclamasturi canta nébia, aleluia. Então Davi, ele teve aquela fé com ousadia, e a fé de Davi trouxe uma história tão bonita, irmãos, que hoje nós estamos pregando essa história. E quantos já pregaram essa história? E qual foi o segredo da vitória de Davi? Foi a sua habilidade? Não, foi a fé e a certeza de que ele ia para vencer, e o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac estava com ele, e a ousadia de Davi foi honrada por Deus, aleluia. Então nós falamos, irmãos, dessa fé que é a fé com ousadia. Mas o segundo trecho que nós, o segundo tópico que Deus nos colocou em nosso coração: necessário manter o foco na fé. E para termos base para esse segundo tópico, nós vamos em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós não vamos ler, nós só vamos comentar este trecho. Essa história, irmãos, é uma história registrada por Mateus e por João, se não me falha a memória, e foi algo que ocorreu com o apóstolo Pedro. Na outra margem do lago de Genezaré, Jesus havia realizado ali o milagre da multiplicação. Está nos versículos anteriores. E no versículo 22, diz a palavra que Jesus, ele ordena que os discípulos atravessem o lago de volta. Ele despede a multidão e vai para o monte orar, né? E diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, se não me falha a memória, acho que é das 3 às 6, né? Jesus então, ele interrompe a sua oração. Eu não posso dizer se ele interrompeu ou se o momento de oração no qual ele havia pré-estabelecido, havia terminado. Ele volta. E quando Jesus ele chega ali no lago de Genezaré, não é dificuldade nenhuma, porque ele criou o lago, ele criou a gravidade, criou tudo, então não seria difícil para Jesus nada, né? Ele simplesmente, se estava caminhando, ele continua caminhando e vai atravessando pelas águas do lago, né? Não era problema nenhum, né? Mas diz a Bíblia que aqueles homens, eles não haviam conseguido atravessar do outro lado. Por quê? Porque o vento era contrário. Quanto mais eles remavam, o barco ia lá 3 metros para frente e já voltava 2 metros ou 3 metros para trás. Então eles estavam já tentando vários momentos e não conseguia romper
né? E em dado momento, quando eles olham, eles veem uma cena de um vulto andando por cima das águas, né? Convenhamos, irmãos, é algo assustador, né? Se as coisas estavam ruins, elas estavam naquele momento piorando naquela visão que eles tiveram, e aqueles homens começaram a gritar que lá vem um fantasma, né? E Jesus então, nesse momento que ele percebe que ali se desencadeou um momento de agonia, ele identifica: não tem mais, sou eu. E neste momento, irmãos, entra a fé em ação de quem? De Pedro, né? O vento continuava soprando, as ondas se levantavam, e Pedro então lança um desafio para Jesus, né? E veja bem, irmãos, se Pedro dissesse: se tu és o Filho de Deus, acalma o vento e acalma o mar, Jesus faria de prontidão, né? Mas naquele momento, Pedro, ele não traz para a coletividade uma experiência sua, ele traz aquela experiência no sentido mais pessoal que se pode ter. E ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que eu vá contigo por cima das águas. Ou seja, se o Senhor está andando por cima das águas, eu quero também ter essa experiência. Aleluia. Irmãos, a fé, ela é pessoal, ela é individual. E a sua fé, ela cresce a partir do momento que você começa a ter experiências pessoais com o Senhor. E Deus quer ter essas experiências pessoais, porque Ele quer que a nossa fé cresça. E naquele momento, Jesus ali de prontidão, Ele disse: não, Pedro, pode vir, venha até mim. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Pedro então, ele andou. Mas aí, alguns passos, a sua atenção que estava em Jesus começou a se direcionar para as circunstâncias, porque o vento continuava, o mar continuava revolto. E naquele momento, irmãos, ele tirou o foco de Jesus e colocou o foco nas circunstâncias. Aleluia. Porque fé, irmãos, é sobrenatural. Se alguma coisa é natural, já não é fé. A fé é acreditar no impossível. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta nisso. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos é o Deus que realiza as coisas aonde nós não podemos realizar, aonde o homem não pode realizar. Aí ele entra com o sobrenatural. Então naquele momento, quando Pedro ele começa, ele tem êxito, mas ele vê as circunstâncias, e no olhar as circunstâncias, a dúvida vem no seu coração. Ele começa a imaginar: mas será que sou eu mesmo que estou andando? E naquele momento, irmãos, quando a fé deixa de ser alvo, ela começa a cair. Pedro então, ele começa a afundar, e clama a Jesus que o socorre, não deixe ele afundar. E depois Jesus diz para ele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou seja, se você já acreditou em Deus no passado, e Deus já se mostrou em sua vida, por que agora você vai deixar de acreditar nesse Deus que já manifestou na sua vida no passado? Se começa a esmorecer na fé, é porque nós estamos mudando o foco, nós não estamos olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Porque enquanto se mantém o olhar na direção do Senhor, Ele te sustenta
sustenta. Ele te sustém através do sobrenatural. Não importa as condições, não importa as circunstâncias, Deus, Ele te honra, Ele nos honra se nós mantivermos a nossa fé focada em sua pessoa. Aleluia. Irmãos, a terceira atitude ou edificação, né, que se dá através da fé, é a fé da resistência. A fé que resiste. E essa fé que resiste, irmãos, nós vamos meditar aqui na conhecida história de Jó. E no livro de Jó, no capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então nós podemos entender que essas 4 atitudes de Jó eram atitudes de um homem que tinha uma grande fé. E além de Jó ser um homem de grande fé, ele era um homem que ele era dedicado a esta fé, né? Porque no versículo 5 diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele tinha aquelas qualidades, e tinha uma qualidade de intercessor pelos seus filhos. Mas veja bem, irmãos, que o livro de Jó ele foi escrito não por essas qualidades de Jó, não somente por isso. Talvez se ele tivesse somente essas qualidades, não passasse pela provação que ele havia passado, será que a Bíblia teria a história de Jó? Provavelmente não, né? Nós não podemos afirmar. Mas quando Deus ele viu essas qualidades de Jó, e ali nos versículos posteriores nós vemos que tem-se um diálogo entre Satanás e Deus, e Deus diz que Jó era um homem temente a ele, né? Desviava-se do mal. Ele citou essas qualidades, e Satanás diz: não, mas se o Senhor cercou ele de bens, de riquezas, filhos saudáveis, é natural que ele mantenha essas qualidades, né? E nesse momento, irmãos, Deus então ele permite que Satanás toque na vida de Jó, né? Se perguntássemos antes de tudo, será que Jó ele sabia que ele teria condição de passar por tudo aquilo? Ele poderia ter o desejo, irmãos, mas nós só sabemos se temos condições de superarmos uma luta depois que nós passamos por ela. Antes de passarmos por ela, é impossível saber se vai haver resistência. Tem-se o desejo e a vontade de superar, mas ter desejo e vontade e depois superar, tem uma diferença muito grande, né? Daquelas 3 pessoas envolvidas, Jó, Deus e Satanás, somente um sabia que Jó superaria. Por quê? Porque Deus detém o poder da onisciência. Aleluia. E naquele momento, então, Deus ele aceita, o diabo faz aquela proposta, Deus aceita, porque ele sabia que Jó tinha fé para resistir. E a história é muito conhecida, irmãos. Jó perdeu seus filhos,
perdeu os seus bens, é acometido de uma enfermidade terrível, onde ele descascava ali o seu corpo com telha, porque eram chagas, eram feridas. E a situação chega a um ponto tão caótico que a sua própria mulher, né, ela diz assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não sabia que ele tinha algo muito importante, irmãos, que era a resistência. Aleluia. Ele tinha uma fé muito grande para resistir. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele podia não ter explicações para aquilo que estava acontecendo, mas ele sabia que alguma coisa estava sendo permitida por Deus. Ele chega a dizer: olha, mulher, você fala como umas loucas, porque Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então a resistência de Jó, irmão, nós não sabemos quanto tempo foi essa luta de Jó. A palavra de Deus não registra, mas eu acredito que não foi poucos dias não, né? As coisas foram desencadeando, e a cada momento quanto mais a situação piorava, mais Jó permanecia fiel. E chegou no momento que a luta, ela terminou, a luta acabou, e Jó chega a dizer: antes eu conhecia só de ouvi-lo, hoje os meus olhos te veem. Então, irmãos, nós estamos escrevendo a nossa história, né? Existe fé com ousadia, a fé que as coisas elas acontecem em nossa vida, uma solução ela vem de um momento para o outro, né? Mas existem momentos que a nossa fé, ela naturalmente ela tende a querer esmorecer, aí é necessário você manter o foco da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Como há momentos também que você ora, você fala com Deus, você pede a Deus, parece que o céu se tornou um céu de bronze, aí é o momento de entrar uma outra qualidade da fé, que é a fé para resistir. Aleluia. É saber que esse momento é um momento difícil, você tem que resistir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é fiel. E se as coisas ainda não se tornaram como nós gostaríamos que elas se tornassem, Deus está no controle. Deus está no controle. Então que Deus possa abençoar as nossas vidas, possa nos dar vitória. Aleluia. O próprio Jesus Cristo disse que a terra que nós estamos é lugar de aflição. E Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. Então, se hoje é momento de lágrimas, pode ter certeza, o momento de agradecer, o momento da alegria, ela vai chegar em nome de Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe, né? Vamos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração, né? E nesse momento, se você puder, acompanhe conosco esta oração de agradecimento. Meu Deus e meu Pai, estas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Eu tenho certeza que ela foi de encontro a alguém que precisava ouvi-la. Meu Deus, eu te peço agora por esta pessoa, onde quer que ela esteja, independente da dificuldade que ela está passando, Senhor. Se ela está animada ou desanimada, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fortalecer este coração, possa fortalecer essa vida, Senhor amado, para continuar com a caminhada, para continuar com a jornada. Meu Deus amado, eu te peço agora, se é um problema de enfermidade, como tantas enfermidades têm acometido, Senhor, a nossa sociedade, eu te peço agora, intercedo em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa trazer alívio, trazer a cura. Meu Deus, se há algum problema, alguma dificuldade, por qualquer que ela seja, Senhor, em tuas mãos está todo o poder. Eu te peço agora, meu Deus, eu intercedo por essas pessoas, que o Senhor lhes dê a bênção, lhes dê a paz, e que a tua graça, Senhor, possa ser derramada nestes corações, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Louvado seja Deus. Queremos louvar o nome do Senhor pela vida do nosso amado irmão, pastor Benjamin Pedro, que nos trouxe essa palavra maravilhosa nessa tarde. Nós vamos ouvir mais um hino com a nossa cantora, né? Irmã diaconisa Rosana, e depois nós já estaremos partindo para o término do culto. Irmã Rosana. A paz do Senhor mais uma vez. Eu quero louvar a Deus com um hino, e tenho certeza que você conhece. Você vai louvar a Deus aí da sua casa nesse momento. Eu li um texto bastante interessante que o pastor Daniel mandou, se eu não me engano ele mandou na maioria dos grupos da igreja, que é sobre esse tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, que é deixar de ir ao templo, deixar de ir à igreja. E o texto se resumia assim, que quando nós vamos à igreja, nós temos certeza que Deus está lá, porque lá é a casa dele, e nós vamos lá para encontrar com ele. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós temos que convidar ele para entrar na nossa casa, porque na nossa casa ele só entra se for convidado. Então eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, que cada um está na sua casa, você convidou Jesus para a sua casa, para os cultos domésticos com a sua família. E você vai louvar a Deus comigo com esse hino que você sabe, dizendo a Ele que é uma honra Ele ter aceitado o seu convite para entrar na sua casa. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. A sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Cante mais uma vez. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Amém. Queremos agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Benjamin, que esteve conosco nessa tarde, pela vida da irmã diaconisa Rosana, pela vida do Beto, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão pastor Jesusmar. Quero convidar os irmãos, acesse nesse vídeo, compartilhe, divulgue, né? Todos os vídeos dos cultos da nossa igreja está sendo publicado no canal da Íria Produções. Íria é a filha do irmão Jesusmar, o nome dela, e também o nome da sua empresa de produção. Se você precisar também
cobrir uma cobertura de um evento, com fotos, com filmagem, acesse o canal da Íria e contrate o trabalho dos nossos irmãos, tá bom? Quero mais uma vez deixar um forte abraço a todos os membros das nossas variadas igrejas que têm assistido os nossos cultos, têm compartilhado. Deus abençoe muito a vida dos amados irmãos. Quero aqui também, não poderia furtar essa oportunidade sem deixar de expressar a minha gratidão e meus agradecimentos às irmãs. As irmãs fizeram hoje uma deliciosa galinhada. Quero agradecer a todas as irmãs que trabalharam na cozinha, as irmãs que trabalharam na logística, os irmãos que trabalharam nas vendas, as irmãs e os irmãos que trabalharam comprando. Enfim, Deus abençoe a vida de todos os amados irmãos. Deus abençoou de uma forma maravilhosa e foi muito bom, e com certeza irá ajudar-nos de uma forma extraordinária a cumprirmos os compromissos da igreja. Quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros, das irmãs, dos jovens, dos irmãos, enfim, Deus seja louvado pela vossa vida. E saiba de uma coisa, eu gostaria, enquanto o pastor Benjamin estava pregando, Deus estava usando o nosso amado irmão, Deus colocou no meu coração um texto, pastor Benjamin. Eu gostaria de compartilhar esse texto com os amados irmãos antes de encerrar o nosso culto. Está bem próximo do texto que ele leu em Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 36, o 37, o 38 e o 39. Eu sei, irmã Rosana, que nós estamos atravessando um momento muito delicado. E esse momento, geralmente, ou esses momentos, trazem incerteza. E a incerteza, pastor Benjamin, ela gera o medo. Glória a Deus. E hoje de manhã a gente estava assistindo a escola dominical, e eu brinquei com a minha esposa dizendo que houve um filósofo que ele filosofou sobre o medo. Ele disse: quem tem medo não faz, e não pode ficar sem o medo, porque se alguém perder o medo, ele também não faz. Ou seja, ele estava dizendo que o medo é um ponto de equilíbrio. Deus colocou o medo no homem para que o homem fosse precavido. Ou seja, o medo, ao mesmo tempo que você não pode ter medo, você tem que ter o medo. Você não pode ter medo, senão você não faz. E se você tiver o medo, te precave de fazer muita besteira, Então, medo faz você ficar ponderado, faz você medir as coisas, te traz segurança, faz você ser uma pessoa segura nas suas decisões e te faz não fazer nada sem pensar. Então, o medo é importante. Eu perguntei para ela: o medo é de Deus? Para minha esposa, quando a gente estava ouvindo na escola, ela ficou pensando, muito inteligente, muito sábia. Ela falou: tem hora que é e tem hora que não é. Então tá bom, tem hora que é e tem hora que não é. Mas o medo, ele é de Deus. Deus implantou o medo no homem para que ele fizesse tudo com segurança. Agora, o homem não pode ser dominado pelo medo. Diz assim a palavra: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida financeira, te dando prosperidade. Deus abençoe a sua despensa, que nunca falte o alimento sobre a vossa mesa, tá bom? Que a bênção de Deus seja um constante sobre a sua vida e que a sua casa seja um depósito das bênçãos de Deus. Que Deus seja louvado pela vida da nossa amada igreja, por este culto maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus falou com você, pois falou comigo, né? E é importante nesse momento também, mais uma vez, meus amados irmãos, cuide da vossa vida espiritual. A irmã Rosana compartilhou aqui o texto, segundo ela publicado pelo pastor Daniel, que quando nós estamos frequentando o culto presencial, o culto da igreja, nos templos, nós vamos à igreja buscar a Deus. E quando nesse momento nós não temos essa oportunidade, não vou dizer que seja mais difícil, mas requer um pouco mais de sacrifício, pois devemos trazer Deus para dentro de casa. E sem dúvida nenhuma, não existe outra maneira de atrair Deus, trazer Deus para dentro de casa, senão buscando a sua face. E a Bíblia chega até a ponderar em Isaías, no capítulo 55, e o versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então ore, convide a sua família, os filhos, para orar, dirija o culto doméstico, tire um período para ler a Bíblia, participe das escolas dominicais. A gente está ouvindo muito, irmão Betinho, principalmente na televisão, que nós estamos de quarentena e não de férias, né? A gente ouve muito isso. Então, nós não estamos de férias de Jesus, nós estamos de quarentena, né? Então precisamos buscar o Senhor, invocar o Senhor, ore pelas madrugadas, jejum, né? E cuide bem da sua vida espiritual e também da vida espiritual da sua família, tá bom? Eu creio e preciso divulgar para os irmãos que eu acredito que em breve toda essa situação será restabelecida e nós estaremos novamente nos nossos templos, adorando e glorificando o nosso Deus, como sempre fizemos, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça neste momento por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu nesse dia. Continue abençoando o pastor Benjamin, que nos trouxe essa palavra maravilhosa, a cantora, a irmã diaconisa Rosana, o irmão Beto, o irmão Jesus Marca que está. Também, Senhor, abençoe de uma forma maravilhosa toda a nossa igreja e todas as pessoas que assistiram, que estão assistindo este vídeo e esse culto, possa receber aí na sua casa a sua bênção e a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba na sua vida, na sua casa, na sua família, a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, e nós pedimos ao Senhor todas essas bênçãos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a nossa amada igreja, hoje e sempre. Digamos juntos: amém, Jesus. Amém. Está encerrado, em nome de Jesus.